Vamos lá. Então, a minha proposta é que a gente comece aqui comemorando conquistas, coisas boas que aconteceram ao longo dos últimos 15 dias, desde o nosso último encontro. Paciente que normalmente não fecharia, que fechou. Preços que normalmente não seriam praticados e foram. Conteúdos que normalmente não foram postados, não seriam criados e foram. Então me contem aí quais foram as novidades positivas que cada um tem aí para poder trazer para nós. Vamos lá, quem quer Sempre, começar? sempre lembrando, pessoal, vamos procurar ser breve para todo mundo poder falar e também não ficar enjoativo, tá bom? Mas pode falar. Pode falar, vamos lá. Edi, o que você tem de novidade boa aí para nos contar? Novidade boa. Finalmente, eu dei um cansaço no chat GPT e ele em mim. Nós dois resolvemos descansar depois da peleia de uma tarde inteira para criar o primeiro conteúdo. Não saiu nada assim espetacular, sabe? Porque o conteúdo em si, ele pode ser mais rico. Mas eu fiquei tão feliz que finalmente eu estava com o carrossel pronto, que eu pensei, vai esse mesmo. E já peguei mais um depoimento que eu quero editar e eu já tenho dois carrosséis prontos para postar. E agora estou começando a entender o que o Nicolas falou. Mas assim, o chat não me entendia, tinha horas que me entendia, outra hora não. E no final ele me sugeriu mais umas coisas. Eu falei, não, eu acho que você já está ficando muito cansado hoje. Vamos fazer o seguinte, eu vou descansar também. E, enfim, mas isso me deixou bem, porque eu me sinto muito frustrada, mas mesmo assim eu acabo não, às vezes não avançando. E aí eu reservei uma tarde, porque eu sabia que em pouco tempo eu não ia conseguir fazer, entender o chat e criar algo que ficasse pronto. E foi fui muito feliz assim com essa minha decisão, porque finalmente saiu algo concreto que eu achava que eu não ia nem mais botar a mão nisso, porque eu estava chateada, porque eu não estava conseguindo, porque eu dava os comandos, vinha tudo errado, a letra, enfim, a imagem, não usava a imagem que eu enviava, ele buscava outra, enfim. Mas agora já então, essa foi a minha vitória da semana, assim. Na verdade, foi anteontem, eu acho que eu criei isso. Muito bom, Perfeito. legal. Depois manda lá no grupo o link do post para a gente ver. E Edi, me fala uma coisa, isso daí deu algum retorno já? Porque o mais importante, lógico, é importantíssimo vocês aprenderem a fazer e tudo mais, porque para frente é só sistematizar e continuar, mas o mais importante é sempre o retorno, né? Não é o fazer. Teve retorno disso daí? Como que tá indo? Olha, eu acredito que não tanto, porque aquele é muito. A primeira pessoa que curtiu foi o Dr. Flávio. Eu até printei e mandei para minha amiga. Eu falei: olha, valeu a tarde de esforço, né? Então, eu acredito que deve ser lido. Ele não é uma coisa. Eu acho que dá para melhorar muito o conteúdo, porque é ali que a gente consegue transmitir o que a gente quer transmitir mesmo. Então, não percebi muito assim movimento em cima desse post, né? Fiz só uma mexida que eu pinei lá em cima, aquele vídeo que eu fiz de posições para dormir, porque ele estava perdido lá embaixo. E quando eu vi, as pessoas vinham aqui para os atendimentos e eles não sabiam como deitar de lado, deitar a barriga para cima, essas coisas todas, enfim. Então, isso também, agora eu digo para os meus clientes, pega lá no meu Instagram, tá lá em cima já, olha, vê como é que tem que deitar, porque a maioria dorme em decúbito ventral e está prejudicando bastante a cervical, lombar e, né, intraescapular. Então, eu vejo que eu tenho que bater mais nisso também, para eles se acomodarem de forma correta para dormir. Perfeito. Perfeito. Isso daí sempre assim, pessoal. É só uma dicasinha. Às vezes a gente faz coisas por para fazer, porque o conteúdo ficou legal e tudo.
sempre a gente tem que ter em mente o seguinte: o que que vai me dar de retorno, né? Essa é uma coisa assim, a gente tem que pensar mais no negócio, né? Eu estou fazendo isso daqui, mas o que que isso daqui vai me retornar, né? Então, sempre ter essa visão de que eu estou produzindo um negócio, estou gastando meu tempo, esse tempo ele tem que me render alguma coisa, né? Então, ou vai aumentar a autoridade, ou vai me trazer paciente, ou vai viralizar, eu vou ser conhecido por mais pessoas, mas sempre a gente tem que colocar o conteúdo visando algum propósito, não só colocar o conteúdo, porque senão se a gente só pensar em colocar o conteúdo, a gente só vai colocar o conteúdo, e a gente vai ter um trabalho danado e não vai ter retorno desse trabalho danado. Então, sempre focar nisso daí, tá bom? Até queria explicar, esse conteúdo, ele foi criado pelo chat mesmo, foi uma sugestão. E como eu estava nessa vibe de precisar entender, criar uma identidade visual, e por isso que eu pensei, vai esse mesmo hoje, né? Não. Nesse caso, Edi, tá certíssimo. Você está aprendendo a fazer um negócio. Você está quebrando a cabeça de um lado, não vai pensar em outra coisa. Mas estou dizendo que depois é importantíssimo sempre a gente pensar isso daí, tá bom? Agora está certíssimo. Você está aprendendo a usar uma ferramenta. É igual a história. Você está aprendendo a dirigir o carro, não vai pensar em ir para uma pista fazer uma corrida, né? Primeiro vamos aprender a dirigir o carro para depois ir para uma pista fazer uma corrida, tá bom? O Perfeito, é isso Péricles mesmo. levantou a mão. E a Ah, gente não desculpa, Paulo. aprende, e a gente não aprende a dirigir carro lendo um livro, né? A gente aprende a dirigir o carro dirigindo. Então, parabéns, Edi, pela persistência aí. A Edi me chamou no privado, me pediu ajuda, eu dei orientação, mandei um áudio lá para ela. Então é isso aí, não é para vocês sofrerem sozinhos, não. Podem contar com o meu apoio também. E bora lá, Péricles, abre o microfone aí. Conta pra gente quais foram suas Oi, todo mundo conquistas. me ouviu? Sim, Todo mundo me ouviu? Semana passada eu terminei o módulo da pós da Ingrid Quartarolo, da prescrição de exercício. E cirurgicamente, quando eu terminei o módulo da pós, uma paciente me pediu para orientar ela e acompanhar com exercícios na casa dela, como que é. E aí coincidiu de eu terminar o módulo da pós justamente prescrição de exercício. E agora eu Pessoal, estou me organizando para atendimento. olha como isso daí é incrível, né? Tem gente que acredita, tem gente que não acredita, né? Mas eu acredito muito nessa história de lei de atração ou qualquer coisa que vocês queiram relacionar com esse lado. É muito comum, Pérez, acontecer isso daí. Ah, eu estou estudando sobre cervical, aquela semana aparece só paciente cervical. Aí estou estudando sobre tornozelo, aquela semana aparece só paciente tornozelo. Cara, eu acredito muito nisso aí, você vê? Isso daí é mais um caso, e tem muitos alunos que referem que, nossa, eu estava estudando essa aula e veio esse caso para mim. Estava estudando isso aqui, veio esse caso para mim. Então, não sei, eu acho que o universo sente que você está compreendendo uma coisa, e fala, bom, essa pessoa está precisando disso, esse compreendeu isso, vou colocar os dois juntos. Pum! E aí a coisa acontece, é impressionante. muito bom. Quem mais tem algo legal aí para compartilhar com a gente? Alguma conquista, algo novo? Então, meu conselho sempre aprendam coisas novas, que sempre vão aparecer pacientes novos. Ah, eu tenho várias coisas para compartilhar. Boa noite, né? Primeiramente para todos. Mas muitas conquistas aí nesses 15 dias, né? Finalmente meu Insta tá saindo, né? Então, também uma identidade visual, saiu a bio, conforme a gente também tinha falado. Com a aula de sábado, eu consegui captar dois pacientes novos, né? Que estavam lá no curso. Mas assim, acho que o principal para mim tem sido assim a motivação profissional. Eu tô com sangue nos olhos que vocês não têm ideia. Então,
Até o meu marido, né, fala assim, nossa, porque assim, é a aula do Flávio na academia que eu acordo 4:30 da manhã, 5 horas eu já estou ali na academia assistindo as aulas, vou dormir assistindo as aulas. Então, assim, isso tem me dado uma motivação muito gostosa, assim, que realmente fazia tempo que não me dava. Eu sempre fui estudar, mas agora realmente é um sangue nos olhos, literalmente. Que legal, que depoimento bacana. É isso que a gente busca, Diana, motivar as pessoas, porque dentro de vocês, vocês sabem o que vocês têm que fazer. Dentro de vocês já tem muito conhecimento que vocês podem colocar em prática. Dentro de vocês tem muita energia aí que pode ser usada para coisas boas, mas às vezes falta esse desejo, essa vontade, essa gana de fazer. E quando a gente só extrai isso aí de vocês, o que sai ali é vocês de verdade, né? A Diana, pessoal, teve aqui com a gente no Faça Experience, né? Ela compartilhou 2 casos clínicos dela, compartilhou um pouco do crescimento profissional dela, né? E é muito legal isso daí, né? Imagina, só dizer já são 2 pacientes, olha que bacana, né? Mas o mais legal é assim, toda vez que a gente vê uma história de uma pessoa que conseguiu superar alguma coisa, uma pessoa que conseguiu vencer em alguma coisa, uma pessoa que evoluiu em alguma coisa, eu acredito que sempre é uma história motivadora. Eu adoro ver essas histórias porque me inspiram, me dão essa energia para querer mais, né? E aconteceu uma coisa muito interessante que eu queria compartilhar com vocês, que espero que nunca aconteça com vocês. Enquanto eu estava conversando com a Diana, né, teve uma pessoa lá que escreveu, era uma mulher, e ela escreveu assim: eu não vim aqui para ficar no que lá, eu vim aqui para ver ombro, para ver teoria, para ver não sei o que lá, né? Eu não gastei 27,90 para estar aqui. Bom, pessoal, e aí mais uns 2 ou 3 entraram na vibe dela e é verdade, não sei o que lá, não sei o que lá. Não sei o que lá. Então, eu quero que vocês façam uma análise aqui comigo para vocês verem. Espero que isso aí não aconteça com vocês. Ela teve um dia inteiro de aula com conteúdo muito interessante e pagou R$ 27,90. Para ela achar que R$ 27,90 era muito dinheiro ela pagando para de repente ouvir 15 minutos de uma pessoa falando, você já imagina que é uma pessoa que não tem dinheiro. E uma pessoa que não tem dinheiro, às vezes isso dói ela ouvir. Não é o problema de estar ali gastando os 15 minutos, meia horinha das coisas dela. É que dói ouvir que uma outra pessoa tendo sucesso e ela não tem. E aqueles 2, 3 que acompanharam ela nas falas é a mesma coisa. Então, quando você vê isso daí, na hora de dar uma certa raivazinha, mas depois você tem que entender que é uma dó. Aquela pessoa não entende. Aquela pessoa que não gosta de ouvir falar sobre dinheiro é a pessoa que mais precisa ouvir falar de dinheiro. É igual a pessoa que está gordinha e não consegue emagrecer. Quando ela sabe que alguém emagreceu, aquilo lá causa um certo ódio nela, né? Poxa, como que ela conseguiu? Eu não consegui. Quando uma pessoa não consegue ganhar dinheiro, outra ganha, ela fala, pô, como isso aqui? Então, assim, lembra que ninguém faz nada pelo outro. Aquilo lá magoou ela, não foi porque a Diana falou alguma coisa ou porque eu falei alguma coisa. Ela se sentiu. Então, assim, pessoal, essas histórias sempre que a gente coloca nas coisas é para motivar aqui esse grupo, você vendo as histórias, né? Quanto mais pessoas boas a gente tiver ao redor, mais a gente vai crescer. Porque você sempre vai se basear nas pessoas que você conhece, né? Eu sempre brinco. Se você perder um emprego, não tem emprego, só tem amigo empresário, dono de indústria, dono de comércio, né? Provavelmente um cara vai chamar você para fazer o quê? Gerenciar uma indústria dele, gerenciar um comércio dele, né? Se você só tem amigo pedreiro, ele vai te convidar para você ser servente. Eu não estou falando que não tem nenhum problema em relação a isso. Estou dizendo que o meio que a gente convive são as oportunidades que aparecem. E é por onde que a gente se baseia, onde que a gente está. Então, às vezes, a pessoa está num meio de pessoas que estão numa vibração muito alta, querendo melhorar, e ela continua na vibração baixa. Em vez de ela entrar na vibração dos outros e melhorar, ela acha que tem que continuar aquela vibração baixa. E isso não tem evolução. Então, quando a Diana fala que ela está com energia, que ela está animada, que 4 e pouco da manhã ela está lá na academia, já está pensando,
É essa vibração que vai causar o sucesso de vocês. Não é vocês serem mais inteligentes, mais bonitos, mais espertos, ter um consultório mais bonito, ter uns que lá. Não. É vocês terem qualidade técnica para atender a necessidade do paciente, melhorar as dores dele e ter essa energia. Então, vibrem em energia alta e fujam das pessoas que acham que estão pagando R$ 27,90 e estão gastando um dinheirão para ouvir alguém falar de dinheiro. Então, assim, nunca vibre nessa posição. Então, parabéns de coração. É isso que todo mundo tem que ter para ter sucesso. E você vai Isso ter mesmo. muito. Já tem, né? Vai ter mais ainda. Isso mesmo. A Diana compartilhou com a gente, pessoal, para quem não estava, né, ela entrou na mentoria Fisioprime, ela cobrava R$ 150 na sessão. Hoje em dia, para novos pacientes, ela já cobra 230. Então, são R$ 80 a mais por paciente. E ela atende de 8 a 9 pacientes por dia. Então, o Flávio fez um cálculo rápido, que é muito bom de matemática, que esse acréscimo de R$ 80 vezes o número de pacientes representa R$ 13.000. É isso, não é, Flávio? É, R$ 13.000 a mais. Então, isso no ano, quanto que não é a mais? Então, olha só, o poder cento e de cinquenta fazer e um seis mil. pequeno. Então, imagina fazer um ajuste como esse, né? O quanto que não agrega no faturamento anual de vocês, quando a gente multiplica por 5 anos, por 10 anos. Então, é sobre isso que a gente está falando aqui, sobre como entregar mais, de modo que o seu paciente perceba que vale a pena pagar um pouquinho a mais, porque esse pouquinho a mais vai representar bastante para vocês. Que é aquilo que a gente falou de valor percebido, pessoal. Você melhora um pouco o consultório, você melhora o atendimento, você dá mais atenção ao paciente, você dá mais resultado para ele, ele está disposto a pagar mais. É aquilo que o cálculo que ele falou, R$ 13.000 a mais, dá R$ 156.000 no ano a mais. Em 10 anos, pessoal, dá 1.560.000 a mais. Então, isso daí faz diferença muito. Se for pensar só no ano, dá para trocar de carro, dá para fazer uma viagem, dá para fazer uma reforma na casa, sabe? Dá para ter mais qualidade de vida e dar mais qualidade de vida para a família. Então, assim, importantíssimo manter essa vibração alta, esse desejo alto, porque também o paciente compra isso, tá? O paciente compra bem-estar quando está do lado. Aquelas pessoas que ninguém gosta de estar perto, pessoal, esquece. Esquece. Sabe aquelas pessoas que você encontra, vem na rua, fala, vixe, vou atravessar a rua, que eu não quero encontrar com essa pessoa? Esquece. Para trabalhar com o público, pode esquecer, não vai ter sucesso. Então, essa vibração boa é importantíssima, tá? Muito bem. A Bruna, ela compartilhou aqui que ela está se dando bem com a IA, com o fisiograma, Bruna, é isso? Se você não estiver podendo abrir a câmera, mas puder abrir o microfone para compartilhar com a gente. Não, Nicolas, aquele. Você compartilhou no grupo um robozinho Ah, novo para a lembrei. gente testar ele, sabe? E eu Tá. estou usando bastante, ele tô falando bastante com ele. E aí ele está sendo também muito bom, assim, eu tô achando ele não só para a parte de que você deu ali, pelo menos para ele dar um review ali do Insta, né? Mas para ele criar roteiro. Meu, ele está sendo muito assertivo nos roteiros que ele está criando, viu? Ele está fazendo aquela Ótimo. abertura de 3 segundos, ele está fazendo um desenvolvimento, uma quebra de chave ali, um fechamento com CTA suave, que está sendo Legal. muito, muito bom. Legal. Usa bastante, Bruna. Se você está gostando, aproveita. Quem não está usando, use, porque para a gente ter aqui acesso a esse tipo de tecnologia, a gente precisou investir um pouquinho mais do que vocês investiram para estar aqui, né, Flávio? É a IA do Aguiari. Só o robozinho aí, essas coisas aí, 45 pau. Pois Não, é. mas olha, ele realmente, assim, eu estou usando e abusando dele, usando ele de várias formas, assim. Eu pedi para ele ver meu Instagram, depois aí eu, né, porque como eu tenho uma frequência grande de postagem já, eu quis testar ele em roteiro mesmo, para ele criar roteiro, e assim, eu só descrevo o que eu já gravei o vídeo para colocar um overvoice em cima do vídeo,
e os textos que ele está mandando está sendo muito assertivo. Legal. Pega o melhor vídeo que você produziu com a ajuda dele e manda lá no grupo para a gente Eu já vou ver. mandar. Eu vou mandar um que teve uma performance muito boa no orgânico. Maravilha. Legal que assim você inspira os seus colegas aqui de mentoria a fazer também. Mas só deixa eu deixar aqui uma observação para a galera da mentoria, porque eles talvez vão entrar e ver o vídeo e vão ver um super vídeo, assim, né? Mas é porque eu tenho uma social media que é ela que faz as edições, faz a gravação. Então, assim, gente, não sou eu, tá? Eu sou uma mera mortal como vocês, mas é por isso que o vídeo tem uma boa edição e tudo mais, porque eu tenho uma social media que trabalha para mim, só deixando claro aqui. Não, mas é você que teve essa atitude, essa decisão, Ah, essa sim. coragem de contratar uma social media, Ah, sim. enquanto outros têm, às vezes, a mesma condição de você, só que acha que não compensa, acha que não vale a pena, ou não sabe selecionar uma boa profissional, né? Então, o mérito é seu. É, não, inclusive, assim, desde o dia 1 eu falo aqui que, assim, foi um marco muito importante na minha carreira, contratar uma social media que cuida das minhas redes, cria os roteiros junto comigo, cria as postagens, faz tudo que eu preciso, porque queira ou não queira, o Instagram é uma vitrine, né? Então, tem que estar muito bem feito. E para isso é um investimento. Tem gente que olha com um olhar de gasto, né? Se as pessoas olharem com um olhar de gasto, realmente você está gastando. Mas tem que pensar que você está investindo X para entrar 3x. É isso que eu penso. E realmente volta muito dinheiro. O Instagram é uma máquina de ganhar dinheiro. É, porque o Ed, voltando àquele assunto que eu estava conversando com a Edi, né? Com a Ed. Ah, é aquela história, Bruna. Tudo que você vai investir, tanto tempo como dinheiro, você tem que pensar o que vai te dar de retorno. É a mesma coisa quando você vai fazer assim, ó. Vamos dizer que você mexa com estética, surgiu um laser novo para fazer tal coisa. Qual que é a primeira coisa que você pensa? Esse laser custa X, eu tenho os pacientes para esse laser? Mais ou menos, mas eu consigo pegar mais? Consigo. Então, se eu vou comprar esse aparelho, vamos dizer, por 100 mil, vai me dar uma prestação de 2 mil reais, eu consigo fazer 5 mil reais com esse aparelho? Eu consigo, então, vale a pena investir. A mesma coisa, eu vou ter um social media, né? Vou gastar meu tempo produzindo os vídeos, tudo mais. Mas isso aqui vai me dar um retorno? Vai. Isso aqui vai fazer com que eu aumente minha sessão de 150 para 280? Vai, então vale a pena, porque daí se conseguir subir de 150 para 230, são 80 reais a mais, aí já sabe que dá 13 mil reais no final do mês, você atender em média de 8 pacientes por dia. Então, pessoal, aqui você vai conseguir um retorno disso daí violento. Então, vale a pena? Vale, vocês têm que sempre fazer cálculo. Engenharia reversa. O que isso aqui vai me trazer? Quanto que isso aqui vai me custar? Vale a pena? Não vale? E aí vocês traçam os planos de vocês. Então, é bem tranquilo, é sempre uma coisa matemática. E é igual eu falo, investir em vocês sempre é o melhor investimento que vocês fazem. Vocês investiram dinheiro para estar aqui. É um investimento em vocês, que vai levar vocês para um outro patamar. As pessoas, né, que investirem, né, em social media, em melhorar o Instagram e tudo mais, provavelmente vão ter retorno disso. Né? A gente quebrou bastante cabeça no começo, a gente teve algumas parcerias que não deram certo, que não davam retorno, né? Mas talvez vai acontecer com vocês também. Mas o importante é não perder o foco, você sabe que vai dar retorno, né? Mas continuar batendo até encontrar uma parceria boa, né? Que no caso foi eu e o Nicolas, né? Então a gente conseguiu fazer uma parceria muito bacana, né? Que está sendo bom para tanto para mim como para ele, e isso que é o mais importante. E aí vai embora. Aí. Pessoal, há algum tempo atrás eu tinha perguntado para vocês qual tema vocês gostariam que a gente desse aqui um overview, né? O tema mais votado foi marketing, vendas. A gente trouxe esse tema de volta aqui no último encontro. O segundo pilar mais votado foi posicionamento. Então, agora que a gente já contou algumas
algumas novidades legais aí. A minha proposta é passar para vocês novamente essa visão brevemente sobre posicionamento, porque depois um conteúdo mais completo já está disponível lá na plataforma para vocês. A gravação daquele primeiro encontro que a gente teve lá atrás. Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre posicionamento e aí depois a gente abre para dúvidas e também para que vocês nos tragam desafios e a gente vai buscar dar aqui algum direcionamento ainda hoje. Falando sobre posicionamento, vou dar a minha visão, depois o Flávio complementa. Posicionamento, o que é? É quando você identifica uma interseção entre três círculos. Então imagina aqui, eu não preparei slide nem nada, com as mãos eu vou mostrar para vocês. Três círculos, onde um círculo é aquela competência que você tem. Então, onde você é mais competente, fazendo o que você é mais competente. Segundo círculo, e aí precisa estar aqui em alguma parte desse círculo, tem que estar aqui presente também, que é um público que tem capacidade de pagar ou é uma habilidade que dá dinheiro. Então tá aqui. Você é competente e essa competência tem um público disposto a pagar uma grana por isso. E um terceiro círculo também tendo aqui uma interseção com os outros, você gosta de fazer. Então, no que você é bom, que dá dinheiro e que você gosta de fazer. Atender atletas dá dinheiro? Pô, dá dinheiro. Você é bom para atender atletas? Sim, você é bom. Você gosta de atender atletas? Você gosta de atender atletas. Então, fechou o círculo. Você agora precisa se posicionar como um expert em atletas. Você precisa agora buscar cada vez mais conhecimento sobre como atender cada vez melhor esses atletas. Você precisa produzir conteúdos que vão de encontro com o desejo, as necessidades, as dores emocionais que esses atletas têm, para que assim você possa cada vez mais atrair bons atletas para poder pagar o preço que você cobra pela sua consulta. Você se posicionando como um expert em atender atletas, naturalmente você vai poder cada vez mais aumentar o preço da sua sessão, vender programas de reabilitação, de performance, cada vez mais caro para esses atletas, porque você está muito bem posicionado como um especialista em atletas. Então, o posicionamento, na minha visão, é isso. Quando você encontra o seu nicho dourado. E o nicho dourado da Roberta vai ser diferente do nicho dourado da Taline, que vai ser diferente do nicho dourado da Bruna, e assim vai. Faz sentido isso para você, Flávio? Qual que é a sua visão sobre posicionamento? Total sentido, né? Aquela coisa, né? O Nicolas sempre coloca as coisas muito bem explicadinhas nos gráficos dele. Ele é o homem do mapa mental, né? As coisinhas tudo organizadinhas assim. Gostei bastante, né? Competência, público e gostar de fazer aquilo que você faz, né? Eu acho que é o segredo. E queria dar só algumas outras pitadas aqui, só para vocês fazerem um brainstorm aqui das coisas. O Facebook, pessoal, foi criado, que a gente conhece, né? É o que vocês têm ali no celular. Só que o que era o Facebook? O Facebook é um livro que todo final de ano, nas universidades e nos colégios americanos, eles faziam. Então, o colégio A, todas as turmas naquele ano, todas as classes ali, tiravam fotos de todos os alunos e aí eles tinham um Facebook de todo mundo. Então você comprava, você levava para casa, tal, e lá tinha alguns dados básicos daqueles alunos. Então, de repente, você olhava lá atrás e falava, deixa eu lembrar, olha, fulano de tal estudou comigo tanto tempo lá, tal, não sei o que lá. E às vezes você podia entrar em contato com ela, fazer uma coisa. Então, era uma coisa que tinha de forma de livro, realmente. Era uma coisa como se fosse um álbum de fotos, né? E chamava Facebook, né? Então, cada universidade tinha isso, cada negócio. O que o Zuckerberg fez? Ele criou, pessoal,
uma coisa digital para que as pessoas que já não tinham mais contato, que não moravam no mesmo endereço, tudo, pudessem se conectar. E ele foi pegando Facebooks de várias universidades, de várias escolas, e, né, foi juntando isso daí tudo. Porque eu contei toda essa história para vocês aqui. Alguém coloca uma foto feia no Facebook? Você vai colocar foto no Facebook. Se tivesse que tirar foto para você guardar num álbum que vai ficar para toda a universidade que você está estudando ver. Você ia pegar e você ia estar sem maquiagem, com os cabelos tudo desgrenhado, uma roupa feia? Não, normalmente você vai tentar se apresentar ao máximo. Por que que você faz isso? Me respondam com uma palavra simples. O que que vocês acham? Por que que a gente faz isso? De uma forma bem simples, pode responder qualquer um aí. Prova social. Prova social? O problema, pessoal, é que ninguém gosta de ter uma aparência feia, porque todo mundo quer mostrar o seu lado bonito ou mais bonito. O posicionamento profissional é a mesma coisa. Você quer ser reconhecido como um profissional como no mercado? Não, eu quero ser posicionado como um profissional de elite. Bom, então tá bom. Então, como que você tem que aparecer no Facebook da sua vida? Você é um cara que o cara vai pegar você no final de semana no supermercado de chinela havaiana com as unhas compridas desse tamanho, cheio de terra embaixo, com os cabelos tudo torto, com a camisa do deputado fulano de tal, com um furo na barriga, com aquele umbigo herniado para fora? Não, você não vai querer. Entendeu? Você, se você quiser um cara de se posicionar com a elite, você vai estar com uma roupa adequada, com o cabelo adequado, vai frequentar lugares bons, porque você quer que quando a pessoa abra o álbum de foto, ela olhe você e você chame a atenção dela. Então, o posicionamento profissional também vai muito disso. A maneira com que você se veste, a maneira com que você conversa com as pessoas que você anda, a localização da tua clínica, o ambiente da tua clínica lá dentro, os restaurantes que você vai, né? Tudo o pessoal olha, vocês podem achar isso daí besteira ou não besteira, mas inevitavelmente vocês, a hora que batem o olho, vocês vão ver se ele é um profissional de renome, um profissional melhor ou pior. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo na minha vida, entendeu? Eu ia começar a aula de neurologia e eu não sabia quem era, mas que tinha um neurologista lá em Londrina que dava aula na UEL, que era o cara mais ferrado de neurologia que tinha na face da Terra. E eu estava doido para ter aula com aquele cara de neurologia, que era o cara mais ferrado da face da Terra. Bom, quando a gente entrava, né, imagina estudante, tudo pobre, né, tudo pobre não, tinha uns ricos, mas eu era pé de chinelo, então eu vinha descendo lá de ônibus, ou lá na frente, quando os meus pais me largavam, e vinha descendo, atravessando o estacionamento. No estacionamento tinha lá o setor dos médicos que paravam lá da cardiologia, porque eu já estava no HU, né, outros neurologia, e no lugar de neurologia tinha sempre uma BMW. Naquela época, 30 e tantos anos atrás, era raríssimo quem tinha uma BMW. E quando eu olhava, eu falava, o quê? Essa BMW é de quem? É do neurologista Ferrari, tá lá no lugar da neurologia, né? Bom, a minha surpresa foi que a BMW não era dele, era de um outro neurologista, tá bom? Que não era tão bom quanto ele, mas tinha uma aparência impecável. Ele foi dar aula pra gente, o cara era bom, mas a postura dele, a figura dele, a maneira com que ele se vestia, a maneira com que ele falava, ele acabava impondo. O outro tinha mais conhecimento do que ele, mas ele tinha mais essa personalidade, esse posicionamento. E às vezes, pessoal, as pessoas que têm posicionamento passam na frente de quem tem competência.
Por quê? Porque não adianta. Quando eu bato o olho em alguém, eu sei se essa pessoa é mais alta, mais baixa, mais gorda, mais magro, mais bonito ou mais feio do que eu, aparente mais inteligente ou mais burro, aparentemente mais rico ou mais pobre. Vocês olham, vocês veem, entendeu? Chega mal arrumado. Eu tinha um paciente que ele vivia mal arrumado, né? Só que ele era dono dos prédios que a Casa Bahia usa, tanto nas lojas como nos galpões. Então você imagina que o cara, seu Shaquille, não era um cara pobre. E uma vez ele foi entrar na concessionária e ninguém deu atenção para ele comprar um carro. Por quê? Por causa da aparência dele. Então, essas coisas, pessoal, posicionamento aí passa muito nessa posicionamento de marca. Como você quer posicionar a tua marca? E a marca, nós somos nós mesmos. Então, assim, tomem um certo cuidado com isso, porque achar o seu nicho dourado, achar tudo é importante, mas também a maneira com que você vai para um consultório, né? Vocês mulheres têm uma vantagem muito grande, né? Uma maquiagem suave, um cabelo bem arrumado, muda muito, muda muito, muda muito, né? Isso daí. Por exemplo, vocês conhecem talvez a Priscila. Priscila, quando eu conheci, não é a Priscila de hoje. A Priscila que eu conheci, a Priscila tinha uma maca portátil que ela ia de casa em casa. A maneira com que ela se vestia, ela se arrumava, é diferente da Priscila de hoje. Só que aquela Priscila lá atrás, eu acho que ela ganhava assim uns 5, 10 mil reais. Hoje a Priscila de hoje ganha em torno de 50 mil reais. Ela tem de um outro tipo de público, mas ela foi se posicionando para chegar aqui, né? Hoje você vai ver, ela está sempre arrumada, sempre maquiada, sempre cabelo bem feito. Então, assim, pode parecer para muitas pessoas que a aparência é bobeira, mas isso fala muito do teu posicionamento da tua marca. Então, assim, tomem um certo cuidado com isso daí, tá bom? Porque para algumas pessoas pode não significar nada, mas para a grande maioria significa e muito, tá bom? Se você imagina, você vai num advogado que você está com um problema sério, chega lá, o escritório tudo mal acabado, o cara mal acabado, você não vai ter confiança nisso, né? Perfeito, é isso mesmo. Tá? A depender de qual é o seu nicho dourado, né? É muito importante que você se vista, se porte, se comporte, decore o ambiente onde você atende, o seu consultório, né, de acordo com o público que você escolheu atender. Então, se você atende, sei lá, atleta de fisiculturismo, a decoração vai ser de um jeito. Se você atende empresários, né, pessoas mais ricas, tal, a decoração do seu consultório vai ser de um outro jeito. Então, o Flávio sempre fala, né? Você precisa se vestir 20% abaixo ou 20% acima do que o seu público se veste. O seu consultório precisa estar decorado de um nível 20% abaixo ou 20% acima de como seria, de como é decorado o escritório ou a casa do público que você atende. Então é importante sempre estar próximo do público que você quer atender, do público que você atende, né, Flávio? Aí essa medida é por quê, pessoal? Não tem jeito. Vamos imaginar que o público que você está atendendo é o público A, que ganha aí, vamos dizer, na média, 40 mil reais. Ele está acostumado a se vestir de um jeito, ter um carro de um jeito, ter a casa dele de um jeito. Se ele chega no teu consultório e está num nível muito abaixo do que ele está acostumado, ele não vai te dar valor. Pode ter certeza disso. Se você chegar e estiver atendendo um público que ele ganha menos, né? E você chegar com uma roupa muito chique, um consultório muito chique, ele pode ficar ou inibido, ou ele pode achar que você está roubando ele. É muito caro, por isso que você está naquele jeito, você está roubando ele, porque é o pensamento do pobre, tá? Então, tem que tomar cuidado, você tem que ter lógico. Pessoal, no consultório hoje eu atendo um público mais A, mas tem pessoas que chegam lá que são muito A, que vêm com segurança, que vêm às vezes até mesmo
Já chegou o nego lá de Lamborghini, entendeu? Mas também tem, pessoal, pessoas que são pedreiro, pintor, empregada doméstica, né? Mas você vai acabar tendo essa associação nacional, mas tem que pegar o teu público médio, né? E ali é aquela coisa, o teu onde que você mira, né? Qual que é o teu mercado que você quer, qual é o público-alvo. E ali você vai construir toda essa tua imagem, toda essa tua persona baseado naquilo lá. Perfeito. E aí, pessoal, o que que vocês me falam sobre isso? Posicionamento. Quais são os desafios que vocês enfrentam com relação a esse pilar? Vamos começar por isso, e aí depois a gente vai expandindo para outros tipos de desafio, outros tipos de dúvida. Quem quer começar? Mateu? Com certeza. Ó, essa questão de posicionamento, o que eu mais tenho dificuldade é achar o nicho dourado. Até que naquele link que você mandou, Nicolas, do robozinho que a Bruna mencionou, eu fiz lá a análise do meu Insta e falou também que fala às vezes de tudo um pouco e não segue às vezes uma linha e acaba não aquecendo, né? Aquelas pessoas que estão te seguindo. Então, a minha dificuldade é essa, que eu mexo só com a parte de fisioterapia ortopédica, que é a linha da especialização, da pós, né? Só que é difícil pegar, assim, só uma área, por exemplo, só coluna, só ombro, só joelho. Então, essa é a dificuldade que eu tô tendo no momento. Você começa ou começa, Nicoleto? Pode começar. Tá bom. Taline, excelente pergunta. Primeira coisa, parabéns. Eu acho que é uma dor de todo mundo no começo, tá? Então vamos lá. Primeiro, como o Nicolas falou antes, o que que você gosta de fazer? Aonde está a tua paixão? O que que você acha que você faz bem? Essa é a primeira coisa. Meu negócio é tratar da coluna. Eu sou bom em coluna. Eu sou bom em joelho. Eu gosto de ombro. Entendeu? Primeira coisa que você pode se basear é nisso. Eu gosto de lombar e eu sou bom em lombar. Então, você vai começar a bombardear suas redes sociais com lombar. Você vai focar em lombar. Você vai falar sobre lombar. Você vai dar dicas sobre lombar. Você entendeu? E isso você vai inchando o teu público, tá? Primeiro, então, você tem que entender o que você gosta, como o Nicolas falou, qual é a tua competência, né? Que o Nicolas colocou aqui, até anotei. Então, minha competência, eu sou bom nisso. E eu gosto de fazer isso. Aí o público, você puxa para dentro. Lembra da história do público, do mercado, que é igual sair caçando borboleta? Se você montar um jardim que aquelas borboletas gostam, elas vão se atrair até você. Então, se você é bom em coluna, né, e gosta de fazer coisa de coluna, é só você começar a postar sobre coluna que automaticamente o público vai começar a vir em cima de você. Tem outra forma de fazer isso, só que é uma forma mais demorada. É uma seleção natural. Foi o que aconteceu comigo. Na época, eu não sabia como nichar público, etc. e tal, né? Eu fui tratando das pessoas e eu não sabia o que que eu fazia melhor, mas eu comecei a ter muito resultado de coluna. Uma pessoa saiu bem de coluna, falou para outra que tinha problema de coluna, veio outra. Eu nunca me denominei um especialista em coluna, um cara que manja de coluna, mas foi acontecendo naturalmente. Tanto que hoje chega pacientes e falam assim: mas olha, eu também tenho uma dor no joelho, mas o senhor trata de joelho? Fala, olha, eu sou fisioterapeuta, eu trato de qualquer coisa, né? Mas assim, para você ver o tanto que me inchou, mas foi uma coisa natural. Só que isso demora mais tempo. Então, se você quiser antecipar, o meu conselho seria isso: ver o que você realmente é boa e se você gosta disso. E aí começa a trabalhar mais em cima disso, não deixando as coisas. Vou contar outra experiência pessoal minha, tá bom? Eu cheguei em São Carlos com uma mão na frente e outra atrás, 630 conto no bolso, que foram gastos logo no primeiro mês através de compra de equipamento e panfleto para fazer panfletagem na cidade, e isso restou um saldo de R$ 0 na conta do Flávio.
Então, você precisa ganhar dinheiro de alguma forma. Então, eu tinha comprado sem pagar, né, para pagar depois, uma clínica de ginástica passiva, que eram umas mesas que se movimentavam sozinhas, né, que já não estavam mais na moda, que ninguém mais queria. E criei um monte de exercícios em cima dela para as pessoas fazerem para terem mais resultado. Começou aí um pouco melhor, mas mesmo assim aquele dinheiro não era o suficiente. Comecei a atender numa clínica de uma fisiatra das 2 às 7 de terça e quinta, Unimed, que paga muito pouco, vocês sabem, e ela ainda ficava com uma parte, eu ficava com outra, mas eu tinha tempo sobrando, então valia a pena. E meu cunhado mexia com estética, eu comecei a mexer com estética que eu nunca tinha mexido na minha vida. Fui para São Paulo, fiz um curso lá na Genética Francesa e comecei a trabalhar com estética. Você viu como foi o começo da minha carreira? Atirei para tudo quanto é lado, ginástica passiva, estética, atendimento pela Unimed, menos o que eu gostava de fazer e sabia fazer bem. A partir do momento que as coisas foram crescendo, foram melhorando, eu saí lá do consultório da médica, porque eu já não estava sem tempo, precisava aplicar o dosente. Já comecei a atender um paciente ou outro de ortopedia, mas ainda a parte de estética dava muito dinheiro, a gente tinha um nome muito bom no São Carlos, a gente tinha depilação a laser, isso há 20 e tantos anos atrás, entendeu? Então, assim, tinham muitas coisas que eu mantive durante um tempo. Quando a parte ortopédica foi e começou a andar, eu fui saindo desses ramos. Hoje na clínica não tem mais nada de estética, não tem, entendeu? Então, assim, só que eu demorei um tempo muito grande. Então, tinha hora que a pessoa chegava lá e falava assim: Você me vende uma bolsa? Não, não fabrico mais bolsa agora, só cinto. Ah, tá. Então vou comprar um cinto. Comprava o cinto, daqui a pouco, quero um outro cinto. Não, não, agora a gente pode fazer cinto, só tem sapato. Então, a pessoa vinha para ginástica passiva, de repente não tinha mais ginástica passiva. A pessoa vinha para estética, de repente não tinha mais estética, né? Então assim, entende? Então, assim, essa foi um crescimento mais doloroso, mais a longo prazo. Não me arrependo, porque, igual o Cortella fala, nós temos que fazer o melhor que a gente pode nas condições que a gente tem, enquanto a gente não tem condições melhores de fazer melhor ainda. Na época, eram as condições que eu tinha, eu fiz o melhor que eu podia, ganhei muito dinheiro com estética, ganhei muita coisa, mas não era, igual o Nicolas falou, o que eu gostava de fazer e a minha competência. E aos poucos eu tive que chegar lá. O que a gente quer mostrar na mentoria para vocês é justamente isso daí. Eu tive uma experiência, não me arrependo, porque eu aprendi muito, cresci muito, ganhei muito dinheiro com essas coisas, porém, eu demorei muito para chegar no ponto que eu gostava. Se vocês começarem hoje a entender a tua competência e o que você gosta de fazer, e começar a trabalhar o teu marketing em cima disso, o teu posicionamento que nós estamos falando, né, em relação a isso daí, você vai chegar muito mais rápido. Exemplo, eu gosto de fazer bike fit, ok. Começa a dar dicas na internet de cilindro de bicicleta, de pedal de bicicleta, de altura de bicicleta, de quadro de bicicleta, do pneu da bicicleta, de como você se posicionar na bicicleta, como que é a postura, que músculo fortalecer para você que anda de bicicleta. Daqui a pouco vai estar todo mundo querendo fazer o bike fit com você, né? Então, assim, você encurta demais esse caminho, porque para eu sair do zero e começar só com a ortopedia, eu demorei mais ou menos uns 10 anos para sair desse negócio. E vocês podem encurtar muito o tempo de vocês com isso que vocês estão aprendendo aqui. Justamente a mentoria é para isso. Pessoas que já passaram pelas dores que vocês passam, que já aprenderam com isso, poder mostrar um caminho mais suave, tá? Te ajudei de alguma forma, Taline, ou te deixei com mais dúvida? Não, sim, é que como eu comecei há 5 meses, né? Então, na cidade aqui, começando, então a gente começa a postar de tudo um pouco, porque para você ver qual o público que tem mais na cidade, mas acaba tendo assim, que eu mais estou atendendo mesmo é coluna cervical, dor lombar, é o que mais tem pessoas. O público que eu tenho no Instagram são pessoas mais jovens, então, que trabalham mais sentadas, que acabam desencadeando uma alteração de postura e problemas de coluna, né? Então é o que mais está aparecendo mesmo, mas aí o receio de focar só nisso
e às vezes acabar deixando outras áreas também, mas a dica é excelente. Não, mas nada que você não precise fazer assim, por exemplo, vamos supor que você vai fazer 10 postagens por semana. Faça 7, 8 de coluna e 2 ou 3 de outras coisas, não tem mal nenhum. Mas foque numa coisa, entendeu? Que vai te acelerar demais esse processo. Às vezes a gente fica com medo de nichar muito, mas quanto mais nichado a gente fica mais fácil da gente ser lembrado. Por exemplo, aqui em São Carlos, falou coluna, as pessoas vão lembrar de mim. Entendeu? Se falar, por exemplo, de tornozelo, talvez as pessoas não lembrem de mim. E tá tudo ok, não tem problema nenhum. Por quê? Porque coluna tem muito mais do que tornozelo. Entendeu? Entendi. Nicoleta, Tem um livro, Taline, que vale a pena a leitura, um livro gostoso assim de ler, porque é no formato de historinha, tal, chama Metanoia, que fala isso que a gente está conversando aqui, sobre a importância de encontrar um nicho ali, né, esse termo que eu usei, o nicho dourado, né? Então, qual é o tipo de cliente que você consegue ajudar mais? Então, você tem tido melhores resultados em que tipo de patologia? É coluna? Você gosta de atender coluna? Que não vai faltar são pessoas querendo pagar para alguém que possa ajudar elas, né? Problema de coluna que mais tem. Então, nesse exemplo aqui que a gente está dando coluna, pô, tem um universo imenso de oportunidades. Se os seus melhores resultados são em coluna e você gosta de estudar sobre coluna, vai para cima. Tá aí a leitura é uma recomendação. Pode ler que vale a pena, é um livro bem gostoso que vai te conscientizar muito sobre isso. Metanoia é o nome do livro. Vamos lá, quem mais? Pode ser eu? deve? Posicionamento, eu estava pensando em questão de vestuário. Eu já tinha olhado um tempo atrás de comprar mais pijamas cirúrgicos para mim. Eu tenho uns aqui de trabalho regular em serviço público, mas esses aqui eu só uso no serviço público. Fui eu que mandei fazer. Estava pensando em comprar uns para mim já pronto, pijama cirúrgico. Montar uma identidade profissional no particular com um vestuário próprio. Muito bom, porque assim, tudo depende da imagem que você quer passar. Se você quer passar um cara que, por exemplo, trabalha no hospital, que tem essa experiência, que parece um cirurgião, né? Então, assim, talvez o pijama cirúrgico seja o teu caminho ideal mesmo. Se você é um cara que quer trabalhar com uma elite e tal, no seu caso, né, de repente um terno, uma gravata e um jaleco por cima, é o ideal, né? Você vai trabalhar lá na Faria Lima, por exemplo, né? Talvez esse seja uma roupa ideal para você estar trabalhando, né? Então, tudo depende da imagem que você quer passar. Vou dar um exemplo. Se você pensar em skatista, você vai pensar um cara com o tênis todo rasgado, preso com silver tape, com uma bermuda larga, com a cueca aparecendo, o cara meio cabeludo, né? E com o skate debaixo do braço. Se você vai pensar um surfista, você vai pensar, hoje não é mais tanto, mas aquele cabelo parafinado, né? Platinado, um cara bronzeado, né? Que tem um físico legal, com uma prancha debaixo do braço, né? Se você vai pensar num jogador de futebol, quando ele está meio na área de lazer, entrando para o vestiário, você vai ver um cara de chinelo, de agasalho, com o fone no ouvido, né? Todo tatuado. Então, assim, você vê que cada nicho as pessoas se personalizam, as pessoas têm uma postura, uma vestimenta que caracteriza ela, porque as pessoas gostam de se sentir parte do bando, né? A pior coisa que acontece no mundo animal é quando um animal é excluído do bando, normalmente ele morre, tá bom? Então, naturalmente, a gente tem medo de ser excluído do bando. Então, quando você pertence a uma sociedade, a um bando, né, você se veste igual eles, você age igual eles,
Então, tudo depende da imagem que você quer passar para o teu cliente. Se você quer passar uma imagem de um cara que trabalha no hospital, de um cara que vai atender, né, né, ter essa imagem que o cara está entrando na tua clínica, está entrando dentro do hospital, vai ter um tratamento meio hospitalar, esse é o pijama cirúrgico, é o ideal. Se é essa imagem que você quer passar. Faz uma questão rápida aqui. Na verdade, não é nem uma questão, é um comentário que entra dentro do assunto de posicionamento. Um tempo atrás aí, eu comecei a atender uma paciente com histórico de fratura do punho esquerdo. E aí, aqui, como a cidade é pequena e as notícias espalham rápido, eu cheguei num ponto de tratamento dela que eu liberei ela para novamente andar de moto. Eu fiz os testes e vi que ela tinha condições de voltar a andar de moto. Virou um escarcéu na cidade, que ficou como se a paciente estivesse mentindo para poder andar de moto de novo. E eu tive que fazer uma postagem no WhatsApp explicando que eu liberei ela para poder andar de moto, que a proposta era que ela voltasse a fazer aquilo que ela fazia antes de ter a fratura. E os 10 pode usar para você, falar assim, você viu como que eu recuperei rápido a fratura dela e ela recuperou 100%, pôde até voltar a andar de moto. Vocês viram como eu sou bom pra caramba? Não com essas palavras, né? Mas é uma das coisas que você pode usar ao teu favor, já que deu um auê na cidade, mostrar que você conseguiu recuperar ela brevemente e que você devolveu elas, as AVDs dela de uma forma completa, que ela pôde até andar de moto de novo. Lindo para você. Foto de antes e depois. Antes é ela ali de muleta, tal, né? Tava mal, aí o depois é ela montada na moto. O Nicolas tem essas Até ideias tem já. um vídeo de depoimento dela, eu tenho que subir, mas eu posso pensar em alguma coisa mais voltar específico dessa história mesmo. Sim, E falar nisso, Aproveitar que eu já vou gravar um houve o vídeo lá que eu ocorrido. falei, esqueci. Esqueci. A história da medicina. Eu vou gravar ainda, sim. hoje ou amanhã cedo. É. Roberta, vamos lá. Vamos lá. Oi, gente, boa noite. Boa Flávio, noite. pensando nisso de posicionamento, eu me vejo muitas vezes numa encruzilhada, assim, porque eu sou instrutora de Pilates também, então a minha maior renda vem do Pilates, por enquanto, né? E assim, eu acabo encaixando pacientes de fisioterapia, principalmente de liberação miofascial agora, que eu tenho divulgado, né? Começando a divulgar nas redes, falando sobre isso, nos horários que eu tenho de intervalo do Pilates. Então, assim, a gente sabe que para dar aula de Pilates eu preciso estar com uma roupa mais confortável e tal. E aí, como é que eu faço? Será que um jaleco já me ajudaria? Porque o paciente chega e eu, tipo, acabei de dar aula de Pilates, né? Eu vou atender ele, às vezes eu tenho outra aula de Pilates depois. Então, como é que eu faço essa transição? É, tentando mostrar esse posicionamento assim, né? Mas também sem. Porque eu não tenho tempo de trocar de roupa lá na clínica. Então, um pouco disso. Sem estresse, olha, eu acho que essa daí, Roberta, porque assim, a gente, com toda a correria, fazia tempo que a gente não tinha, né, uma mentoria, assim, direto com os alunos que eu já tinha no passado. E essa dúvida que você levantou era uma das mais comuns quando a gente entrava nesse ponto, tá bom? Então, assim, o que que é, vamos imaginar o melhor dos mundos, tá bom? Para vocês entenderem. O melhor dos mundos é você conseguir separar as aulas de Pilates num período e os atendimentos clínicos no outro, porque daí você vai conseguir ir lá atender com a tua roupa confortável Pilates e depois você vai lá, prende o cabelo, maqueia, faz uma coisa, põe uma outra roupa e vai atender na clínica. Esse é o melhor dos mundos. Flávio, hoje eu não consigo fazer isso. Beleza. Então, o que você pode fazer é justamente isso, né? Algum jeito de arrumar o cabelo de uma forma diferente, né? E um jaleco
bem elegante em cima, tal, cobrindo tudo, né? Talvez ali, depende da roupa, dá para mudar sapato, dá para mudar ou mantém o tênis mesmo, tudo. E ok, ok, tá? Outra coisa, Roberta, né? Falando de posicionamento. O Pilates, normalmente, ninguém entra na fisioterapia pensando em ser um instrutor de Pilates. Porém, é uma porta de entrada muito fácil na fisioterapia, tá bom? Então, o que que acontece? Você chega lá e você abre, se você abrir um consultório de fisioterapia, talvez você vai ficar anos e anos até dar tração aquilo lá. Você abre um escritório, um consultório com Pilates, como está todo mundo já, está no consciente coletivo de todo mundo tem que fazer Pilates, que tem dor, a pessoa vai chegar e falar, pô, essa daqui é a Roberta que está perto da minha casa, eu vou fazer o Pilates com ela. E vai começar a entrar paciente feito um louco, com um pouco de propaganda já começa a entrar. Então, uma porta de entrada muito grande, tá bom? Mas falando de posicionamento, né? Quando você olha assim, em termos de, vamos falar, vamos ser bem sérios, assim, em termos de escalar na cadeia alimentar da fisioterapia, né? Quem está lá em cima do reino alimentar? Será que é o professor de Pilates ou, ou é um clínico, né? Então, assim, até o posicionamento, aos poucos, Roberta, é igual igual eu falei, a gente tem que fazer o melhor que a gente pode nas condições que a gente tem, quando não tem condições melhores de fazer melhor ainda. Conforme você for podendo sair do Pilates, ficando mais no consultório e transferindo o Pilates para uma outra pessoa fazer, isso é um processo de transição que demora tempo, não é para amanhã, não é na semana que vem. Você vai para você ir ganhando mais esse posicionamento e autoridade, tá? E também mais dinheiro, é óbvio. O tempo na hora no consultório vai valer muito mais do que no Pilates e ainda você vai ganhar no Pilates porque vai ter outra pessoa trabalhando lá para você. Então, esse movimento, pense no futuro e fazendo, pense no futuro próximo, você já conseguir tirar um horário, tipo assim, ó, das 10 da manhã até as 3, 4 horas da tarde eu vou atender no consultório. E aí eu vou fazer o Pilates aqui, depois eu me arrumo, vou para o consultório, depois eu me desarrumo, vou para o Pilates. E tranquilo, e vai mudando só, mas pensa nessa transição para justamente te dar um outro posicionamento, tá bom? Eu já estou pensando, Flávio. Já liberei a quinta-feira à tarde, a sexta-feira, já não coloco mais aula de Pilates e o meu pensamento é esse mesmo, ir migrando e aí depois colocar alguém lá que possa ficar com os meus pacientes lá. Yes, é isso mesmo, Roberta. Parabéns. É Diana 2, é isso mesmo. Vamos lá. Vamos começar a mexer esse angu aí. Tem que mexer o angu. Amanda, Tá me ouvindo? É, tá Tô ouvindo? brincando, mano. Tá ouvindo, tô só enchendo. Em questão da roupa, quando eu comecei a atender, eu não tinha me formado em fisioterapia ainda, né? Então, a forma que eu vi de ganhar dinheiro foi trabalhando com massagem relaxante. E aí eu ia de sapatilha, calça jeans e aquelas blusinhas, né, gola V. E eu me sentia assim muito inferior, nada contra a roupa, né? Mas é igual o Flávio falou, quando você se veste mesmo, né? É com uma roupa melhor, arruma mais cabelo, uma maquiagem, você consegue, né, se posicionar melhor, conversar com o paciente. E aí eu até falei com meu esposo, eu falei, olha, esse tipo de roupa que eu tô indo atender, né, às vezes leg e tudo, jaleco muito quente. Aí eu comecei a investir, se eu não me engano, é jaleco cirúrgico, é scrub, né, que fala. Aí eu comprei um, e até o olhar dos pacientes, assim, muda, né? Então, como ela dá aula de Pilates, tem alguns materiais de scrubs que é tipo o tecido de academia. Então, eles são mais sofisticados, e você consegue atender tanto, né, os pacientes de Pilates quanto o de liberação. E a questão também de sair de uma área para outra, eu trabalhei mais de 3 anos só com massagem relaxante.
Meus amigos de faculdade até tiravam sarro, falavam assim: você estudou 5 anos para estar fazendo massagem? Só que era o que, por ter filho pequeno, né, não consegui sair de casa, era o que me dava uma renda e eu cobrava R$ 60. E aí um dia eu falei: não quero mais isso, eu quero poder atuar, né, na minha profissão ali. E aí, de um dia para o outro, os pacientes já procuravam, quero massagem relaxante. Aí eu quebrei a cabeça, como que eu posso migrar assim sem dar um choque, né? E aí eu troquei massagem relaxante por massagem terapêutica. E aí os pacientes falavam, qual é a diferença? Aí eu explicava ali tudo direitinho, pedi para o chat GPT, né, me ajudar de uma forma mais clara, mais profissional. E foi um sucesso, foi um sucesso. E aqueles pacientes que queriam a relaxante, falavam, não, faz essa terapêutica aí. Aí a maioria dos depoimentos foi, nossa, porque o foco da terapêutica, ela é dor, né? Ela não é, ela relaxa, mas ela tira a dor do paciente. E aí eu não perdi nenhum paciente, inclusive o boca a boca falou, não, vai lá que relaxa, tira a dor, dá esse medo mesmo, né, de sair de uma área que a gente está acomodado, mas às vezes você só precisa de coragem igual você falou, né, deixa alguém trabalhando ali no Pilates e mete bronca, porque a liberação miofascial, no início eu cobrava R$ 60, e era 1 hora de massagem, assim, ó, ficava acabado. Hoje eu estou conseguindo cobrar ali, né, 250 e é mais por região, só aqui, ou só cervical, ou só lombar. Então, vale a pena. Agora eu estou um pouquinho parada, né, estou organizando a mudança, mas estou seguindo. O Bernardo aqui quer falar. Tudo bom, Bernardo? Boa noite. Fala boa Eu noite. acho, Bernardo, que já era hora de você estar na cama, Bernardo. O tio Aproveitando falou os que era últimos você dias tá de na cama. férias. Depois você fala, peraí. Fala. Mãe. Não, homem. Depois você conversa. E aí eu tô indo para academia e já fiz assim algumas amizades, né? E aí no assunto e tudo, aí eu já tô divulgando laser, a quiropraxia, tô ali como quem não quer nada, já fiz os cartãozinhos, né? Aí tô entregando, já peguei o contato de algumas pessoas e elas mostraram interesse. Então agora eu tô engatinhando de novo, né? Mas eu tô bem animado, tô confiante. Aí foi essa. Eu não tenho muito o que compartilhar, que eu tô meio parada, mas foi essa as coisas que eu queria compartilhar. Amanda, sei que bom que você falou isso daí, porque você me lembrou de uma história que vai fechar um pouco essa ideia de vocês a respeito do posicionamento. Eu fiz universidade, terminei a universidade há 30 anos atrás, né? Então, tenho 30 anos de formado aí. E o que acontece? Quando eu me formei há 30 anos atrás, a maior queixa dos fisioterapeutas era: o meu médico, eles respeitam. Eles não respeitam. A fisioterapia, você fala, ele não obedece. Ele pergunta para o médico, vai lá e obedece. Eu sempre pensei, médico tem muito mais conhecimento que fisioterapeuta? Não, principalmente nas áreas referidas. Se a área dele de cirurgia, ele entende muito mais do que a gente. Na área da gente de terapia, de reabilitação, a gente entende muito mais do que ele. Então, cada macaco no seu galho. Então, assim, ele não tem um poder maior do que a gente. E aí, naquela época, sem conhecimento, comecei a observar. Sabe qual que era a grande diferença naquela época? O fisioterapeuta ia para o consultório com aquelas calças da Adidas, sabe, de ginástica, uma camiseta surrada e um tênis sujo. E o médico ia ou de branco, ou com uma roupa muito aprumada, jaleco em cima, às vezes gravata. E aquilo lá me chamou a atenção. Eu falei, caramba, então esse tal do posicionamento não é só o conhecimento da coisa, é como a maneira com que o cara se apresenta. E isso dá mais autoridade.
Então, quando eu cheguei em São Carlos, como vocês sabem, tinha uma mão na frente e outra no outro, tinha meia dúzia de roupa, mas a partir do momento que eu comecei a ganhar dinheiro, a primeira coisa que eu fiz, eu vou me vestir igual os médicos aqui se vestem. E eu comecei a me vestir igual médico. O que que aconteceu, pessoal? Automaticamente os pacientes passaram a me respeitar mais. E eu rapidamente comecei a ganhar como médico. Hoje, eu ganho mais do que os médicos. Mas, assim, o, entende o que acontece, como que essa história do posicionamento é importante? Porque quando você se sente, ó vida, ó azar, um coitado, você vai ser tratado como coitado. Se você chega com. Porque o James Bond, quando ele chega num lugar, ele se impõe. Olha o terno do James Bond. Olha a postura do James Bond. Meu, chegou, ele se impõe no lugar. A mesma coisa tem que acontecer. Então, se você quer ser tratado como médico, você tem que modelar com o médico, como o médico se porta, como ele se veste, os lugares que ele vai, e aí você vai ser respeitado como tal. É igual eu estava falando com o Pérez, se ele trabalha num ambiente hospitalar e ele gosta desse ambiente, continua se vestindo com isso daqui. Os pacientes vamos dizer, interagir com esse tipo de coisa. Tem gente que é meio místico, meio negócio, então o cara coloca umas coisas místicas, ele fica com umas roupas meio místicas, vai ter público que vai gostar disso, vai ter público que não vai gostar disso, né? Mas é aquela coisa que o Nicolas falou no começo, você tem que ver a tua competência, o que você gosta, e atrair aquele público para você, tá bom? Muito bem, quem é o próximo vítima? Érica chegou um pouquinho mais tarde hoje. Como que tá por aí, Érica? Algum desafio? Alguma coisa nova? Oi, boa noite. Então, eu tô tentando focar na questão das postagens, né? Tô tentando mostrar o meu dia a dia nos atendimentos. Tô muito satisfeita, né? Que tô pegando mais gente naqueles bairros, aquele bairro longe que eu tava preocupada de gastar muito combustível e acabou que lá eu tô fazendo uma clientela, entendeu? Assim, bem significativa. E aí eu tô conseguindo postar, mas assim, eu acho que ainda tem eu acho que é mais comigo mesmo, de tentar convencer a pessoa tipo, posso fazer um vídeo rapidinho? Às vezes eu não vejo muita abertura, de alguns pacientes, então eu acabo sempre fazendo os vídeos dos mesmos pacientes, entendeu? Eu acho que eu não estou sabendo chegar para pedir, né? Alguns têm mais abertura, eu falo, posso fazer um videozinho rapidinho? Mas outros eu não sinto isso e eu acho que eu não sei sabe, me posicionar para poder fazer esse pedido para a pessoa, né? Enfim, mas assim, essa é a minha dificuldade maior, mas assim, eu tô tentando postar o meu dia a dia, mesclar um pouco os atendimentos com a parte pessoal, né? Para ficar uma coisa mais divertida, assim. E eu tô bem satisfeita. Érica, normalmente, assim, se essa dificuldade, para você, por exemplo, se você tem dificuldade de falar muito mesmo, fala para o paciente, ou como que foi o atendimento, tá satisfeito, tá satisfeito? Beleza, posso tirar uma foto com você aqui? Pá, ó, posso postar nas minhas redes sociais? Pode, você coloca lá, mais uma paciente satisfeita. Na próxima vez que você visitar ela, fala, nossa, olha só, a tua postagem lá, um monte de gente curtiu, tudo, tal, não sei o que lá. Hoje, podemos fazer um videozinho, você comentando como está sendo o tratamento? Né? Ela pode, é aquela coisa, o não você já tem, né? E aí ela vai falar sim ou não, mas o não você já tem, então daí vem só alegria lá na frente. Então, ah, mas pode começar de uma forma mais light, né? Pode começar uma forma mais lightzinha, se você não tem tanta intimidade, porque uma foto quase ninguém recusa de tirar, né? Então, eu acho que pode Sim. começar por aí, né? E aí você mostra para ela, marca ela, às vezes ela vai ficar feliz, vai repostar, e aí vai começando esse relacionamento digital com ela. Evita Uhum, usar o termo rapidinho. Oh, posso fazer um vídeo com você rapidinho? Então evita usar essa palavra rapidinho, né? Porque tá. rapidinho, um negócio ruim, por isso que você está
falando que é rapidinho, porque vai ser ruim. Então evita esse Uhum. termo, uma dica aí que eu te dou, né? E pergunta como se fosse um negócio muito natural, como se todo paciente permitisse que você fizesse um vídeo ou tirasse uma foto. Então, como é algo muito natural, você vai perguntar com naturalidade. Então, partindo pelo pressuposto de que é óbvio que ele não vai se importar. Então, o primeiro ponto é você acreditar que é óbvio que ele vai aceitar, né? Então, acredite nisso que o seu pedido vai ser muito mais natural e ele não vai se importar mesmo. Ô, Érica, é isso que o É, Nicolas eu acho que falou. o bloqueio tá mais em mim. O que o Nicolas falou é essencial, essencial. Tenta ser natural, né? Quando a gente não, olha aquela coisa, chegou numa festa, você não sabe direito como fazer, é o copo que cai da mão, você tropeça, aquela coisa assim. Então, assim, quando você tem vergonha de pedir, a pessoa vai também sentir essa tua vergonha, né? Então, tem uma história aqui de um primo da Poliana, que ele é muito tímido, tal, muito atrapalhado, e chegou uma moça na empresa do pai dele, né? E era uma auditora, ele ficou encantado com a moça e cercou a moça o dia inteiro e não conseguia chegar na moça para conversar com a moça. Aí a moça morava em outra cidade, perto de Londrina, 1 hora de Londrina. Ele falou: Não, eu levo você para casa, tal, e pai, pai, pá. E assim, teve 1 hora e pouco de viagem para falar com a moça, não conseguiu falar com a moça. A hora que a moça desceu do carro assim, né? E ele não, ele, naquele desespero de falar, puta, moça, vai embora, eu vou perder. Ele virou para a moça e falou assim: Ô moça, é que eu te gosto. Pronto, a moça bateu a porta e foi embora, né? Então, assim, ele perdeu a oportunidade porque ele estava nervoso, não sabia se posicionar. Então, ser natural é a melhor coisa que tem, tá? Quando a gente tá meio desconfortável na coisa, as pessoas sentem. Verdade. Então, Só um não sei. lembrete também, terça-feira é aniversário meu e da Edi. Olha, no mesmo dia. Parabéns já adiantado, então, para não esquecer, né? Olha só. Somos gêmeas. Você viu? Almas gêmeas. Aí de Muito levantou bem. a mão e de pode abrir o microfone. Ah, tá aberto. Só quero agradecer ao Macaquinho, a Terofilista lá na. Já fui na academia, já paguei, fiz um contrato de meio ano, vou começar amanhã de manhã, e já fiz um marketing lá, ela ficou encantada, já pediu o meu Insta. Então, né, eu estava sem fazer, porque eu tinha feito tinha machucado muito meu ombro há um tempo atrás, que eu não conseguia nem mais levantar o braço, só ajudando com o outro. Então, eu parei a academia. Só que fiquei um mês me recuperando e depois eu não fui mais para academia. E desde julho do ano passado. E eu sabia que eu tinha que ir, que eu tenho. Tá, hoje eu fui. Então, ó, muito obrigada. Esse é o primeiro Oi, ponto. e lá é um excelente lugar para você fazer amizade e trazer gente para dentro de você, tá bom? A Dentro do teu. moça mesmo me falou lá, a recepcionista, ela falou é que eu estava de branco, eu tinha acabado de fazer um atendimento a domicílio e eu tinha me perdido no meu celular, eu não achava meu celular, eu queria pagar e falei, nossa, eu vim do atendimento a domicílio, eu estava fazendo um atendimento de liberação miofascial e ela, nossa, o que você faz? E aí já começou e ela já queria meu Insta, ficou insistindo, como é que eu te acho no Insta? Enfim. Eu fiquei bem feliz. Eu pensei, olha, aqui vai se saber, pode ser que vai abrir um campo que eu nem sei qual ainda, né? Sim. E a segunda coisa que foi falado hoje, a questão da atração, né? Veio uma cliente, eu moro no Rio Grande do Sul, eu tenho uma cliente que mora no Piauí, ela vem visitar, vem para o Rio Grande do Sul uma vez por ano, e ela veio com um problema gravíssimo no braço dela. E eu já fiz a imersão do sábado inteiro sobre ombros, mas eu pensei, eu vou fazer esse também. Então, não custa nada eu fazer. E eu estava com essa cliente trabalhando ela, essa minha cliente, e ela não subia simplesmente o braço. E tem coisas que eu ainda não consigo sacar direito. Eu me admiro que eu tenho muito resultado, mas tem coisas que eu ainda não sei, assim. E eu não estava entendendo, porque eu liberei tudo que
que eu podia imaginar, mas ela travava. Realmente o úmero não está luxado ali. Porque ela fez uma cirurgia de mama, redução de mama, e eles, na hora da cirurgia, eu acho que eles posicionaram o braço para trás a ponto de fazer uma luxação ali. E aí, quando eu vi a sua cliente ali na imersão, eu falei, gente, não é possível, é o meu caso. Então, eu não precisaria ter feito essa imersão, mas eu fui, fiz, estava lá a minha situação, né? Então, o que que eu fiz? Chamei ela de novo, porque eu já tinha feito tudo o que eu podia, e eu expliquei para ela tudo. E ela disse, agora eu sei o que eu tenho, pelo menos. Então, agora eu vou procurar um quiro, porque eu não sei manipular, assim. Vou procurar um quiropraxista. Porque até então ela não sabia o que estava acontecendo no braço dela. E eu disse, vai ser maravilhoso, porque nós liberamos tudo já, tríceps, peitoral, tudo que dá para imaginar que pode estar atrapalhando, né? Então, essa lei da atração, da gente se movimentar, e sempre tem algo, né, subjetivo que nos surpreende, a vida nos surpreende diariamente, né? A terceira coisa que é uma pergunta, então, agora tem a ver com a mentoria de hoje. Ó, eu fiz aquela análise do meu Instagram, eu hoje estou fascinada pela minha bio, porque o Nicolas ajudou a fazer, também a finalizar ela. Eu leio ela, eu acho que coisa mais linda, está muito perfeito agora. E aí, só que ela me disse assim, ó, o teu antes e depois, eles são fortes, porque é o braço que não levanta e depois já levanta. Porém, pouco contextualizado. Então, isso eu fiquei olhando para aquela imagem, eu falei, é verdade, eu não escrevi nada ali, só botei aquele braço, botei antes e depois. Como que eu contextualizo isso? Eu posso, agora falando com vocês, eu pensei, talvez num carrossel, alguma coisa assim, não sei como que eu poderia melhorar isso, porque eu tenho muitos antes e depois, assim. De vídeo de antes e depois? Sim, sim, mas ela disse que é um depoimento forte, só que não contextualizei, assim, escrever alguma coisa a mais, eu acho que ela sugeriu, só que eu não sei, eu podia ter perguntado para ela também, né? Não lembrei. Para. Na legenda, pelo que eu estou entendendo, né? Falta um contexto na legenda do post, é isso? Pode ser que seja isso. Mas eu acho que, como ela não conseguiu entrar para ver, ela só os prints eu enviei. Então, eu acho que na própria imagem ela queria que eu contextualizasse um pouco mais. Talvez, Nicolas, eu acho que talvez o que a inteligência artificial queria dizer é o seguinte, né? Ó, a imagem está aqui, mas tipo assim, ó, essa paciente tinha isso, eu fiz isso, e o resultado foi isso. Ponto. Né? Porque daí as pessoas que verem falam, pô, como que ela conseguiu fazer isso? Ah, através dessa técnica, foi através disso que ela chegou lá. Pô, eu acho que eu estou precisando disso. Eu acho que é nesse sentido, ou não, Nico, estou totalmente errado, você que manda as coisas. Eu imagino que possa ser. Vale o alerta, Edi. Ficar atenta para perceber se realmente você está explicando o que que aconteceu ali melhor na legenda, porque às vezes no vídeo não dá tempo, né, de explicar direito. Aí você pode Nem é vídeo, complementar na legenda, com é só, texto. é só uma imagem, não era vídeo. Tá, Entendi. então mais ainda, porque numa imagem você não consegue explicar quase nada. Você precisa de mais contexto, seja fazendo um carrossel, né, com vários slides, e ou com a legenda do post também. Se Tá? você descrever para o chat GPT, eu às vezes coloco até para gravar, né? Aí eu coloco assim. Hoje eu atendi uma paciente tal, com essas queixas. A paciente chegou assim, não levantava de forma grosseira, né? Não conseguia levantar o braço esquerdo. A gente fez isso. Na metade da sessão ela me relatou isso e a paciente saiu assim, assim. Aí você coloca, me ajude a descrever de forma breve e explicativa, né? Por exemplo, para pessoas leigas. é,
Aí ele vai e te manda paciente, tal, 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 e você copia, se quiser editar algumas coisas, aí você vai e coloca na legenda. Uma coisa que o Nicolas falou, que é muito importante, tem muita gente que tem preguiça, né? Ver as fotos, mas não quer ler a legenda. Aí você pode colocar assim, paciente chegou assim, talvez possa ser o seu caso, né? Eu vejo muito o Flávio postando isso, só assim, para despertar a curiosidade, aí você coloca embaixo descrição na legenda, ou se você passa por isso, dor no braço, não sei. Pode ser que alguma coisa leia a legenda. E isso me ajudou muito. Se você só coloca a foto e a legenda é grande, as pessoas falam, "Ah, mas eu vejo muito isso no Instagram do Flávio, né? Paciente com bursite. A pessoa que tem bursite, ela vai falar, isso aqui é interessante eu ver o antes e o depois. Eu não sei se está certo, né? Mas tem me ajudado muito. É Show. isso mesmo. O começo do conteúdo é o mais importante, seja um conteúdo em vídeo, então os primeiros segundos do vídeo tem que ser impactante, já tem que segmentar para que tipo de público que você quer que aquele vídeo apareça. Então você quer que aquele vídeo apareça para pessoas que têm dor no ombro. Então no comecinho do vídeo tem que ter uma imagem e a palavra ombro saindo da sua boca. No texto, da mesma forma, na primeira linha tem que ter a palavra ombro. Num carrossel, no primeiro slide do carrossel tem que ter uma imagem e a palavra ombro. E assim por diante. Fez sentido, Edi? Muito. A Amanda conseguiu complementar com essa observação principal, e aí colocar a lei e a legenda, porque, que nem ela falou, geralmente a pessoa passa, mas esse comando ajuda muito. Às vezes até a gente, às vezes, não quer ler, aí diz leia a legenda, opa, vou ler a legenda, Perfeito. né? É importante Isso isso. mesmo. Coloca como palavra-chave. Você coloca uma letrinha menor, né? Por exemplo, fibromialgia. Aí você coloca numa caixa maior, fibromialgia. Porque hoje em dia, querendo ou não, as pessoas elas estão mais preguiçosas, elas querem coisas rápidas, né? Então, fibromialgia, eu não tenho, então isso não me interessa. Igual, Flávio, como tratar fibromialgia? Eu tenho algumas pacientes que têm fibro, então isso me interessa ou bursite, ATM, né? Então, aí vai, igual o Nicolas falou, vai para aquele público. Aí você coloca pequeno e lê a legenda, que aí fica interessante. Show. Perfeito. Isso mesmo. Então, todo conteúdo em carrossel, ou um card simples, ou um vídeo que você queira entregar mais e não dá tempo, porque senão o vídeo vai ficar muito longo e o Instagram não vai distribuir. Mas você precisa entregar mais conteúdo. Aí no final do conteúdo você pode usar como CTA ou Call to Action, ao invés de clique no link da bio, me chame no direct, mas peraí, ainda não deu tempo de explicar. Aí você fala, como a Amanda sugeriu aqui, leia a legenda para entender melhor o que eu estou falando. E aí leva a pessoa para um texto maior lá na legenda. Érica, pode Oi. falar, Érica. Não, então, eu estava em dúvida em relação ao grupo VIP que eu acabei deixando depois da Black Friday. E aí eu estou postando algumas coisas e eu boto o link, né, do Instagram. Algumas pessoas têm curtido e tudo. Eu queria saber se é válido manter esse grupo, que eu acredito que seja um outro canal de comunicação. E às vezes eu posto alguns vídeos do Flávio falando, quer saber quer saber mais sobre a fascite plantar e como a liberação miofascial pode ajudar? Assista esse vídeo do Dr. Flávio e saiba mais, alguma coisa assim. E eu acho interessante, mas eu não sei se é válido manter, né? Tem Acho que tem uns 50 e poucos membros, então eu tô meio perdida assim, se eu continuo ou não. Manter o grupo, sem dúvida, é válido. Agora, saber como nutrir esse grupo é muito importante. Então, pegar um Uhum, post do Dr. Flávio, que eles nem sabem quem é, e simplesmente mandar lá, talvez não seja o melhor caminho. Se você contextualizar bem antes, gerar um desejo e uma curiosidade por aquele conteúdo, aí tudo bem. Melhor ainda é quando você produz aquele conteúdo,
que ao invés de ficar compartilhando Uhum. conteúdo dos outros, você vai compartilhar um conteúdo seu. É melhor ainda. Então, é do melhor para o menos melhor, vamos dizer assim. Melhor, você produz um conteúdo e nem faz no Instagram para mandar lá. Produz um conteúdo exclusivo para o grupo. Melhor, por quê? Porque Uhum. eles vão se sentir importantes. É um conteúdo exclusivo para mim. Eu que estou aqui no grupo. Pô, que legal, deixa eu continuar nesse grupo, que é um grupo bom. Aí depois você produz um conteúdo seu, posta lá no Instagram, manda lá, "Ó, pessoal, olha aqui o post que eu acabei de fazer sobre fascite plantar. Se você tem dor nos pés ao acordar, clica no link aqui embaixo e dá uma olhada, nessa dica que eu postei. Aí, Uhum. conteúdo do Flávio sobre fascite plantar. Pega o link lá, posta lá. Ó, se você tem dor no pé, dá uma olhada nesse post aqui que o Dr. Flávio acabou de postar. Aí, o pior dos mundos é quando você só pega o link e Uhum. manda lá. Érica, eu acho assim, o Nicholas fala sempre assim, né? Tem. Quanto mais tempo de tela a gente tiver, melhor, né? Quanto mais a gente aparecer. E aí vem o marketing, né? Quem não é visto não é lembrado. A Disney fala de pontos de contato, né? Que você tem que ter com o teu cliente. Então, desde a hora que ele chega para estacionar no estacionamento, depois o transporte até o parque, aí a parte da bilheteria, da entrada dele, da entrada nos brinquedos, tudo são pontos de contato que ele tem que ter a melhor experiência que ele pode. Então, assim, você ter pontos de contato no Instagram, no YouTube, nas pessoas no dia a dia, quando você estiver atendendo no supermercado, no negócio, e no WhatsApp é uma coisa muito boa. Que normalmente o público final gosta muito, é aquelas dicasinhas, né? Então, tudo que você tiver alguma coisa relevante que você acha que realmente é importante para aquele público, ou você criar, né, é sempre importante para o público final, que são os pacientes, né? Então, aquela coisa, olha. Uhum. Você, igual a gente estava falando, se você dorme de bruço, você vai fazer uma rotação muito grande cervical com uma extensão. E isso pode comprimir aqui, então vai diminuir o forame de conjugação, pode comprimir o nervo, que vai dar uma dor irradiada para o teu braço, um formigamento durante a noite, né? Isso aqui pode gerar um edema foraminal, que pode também te causar algumas sensibilidades diferentes no braço, até mesmo um perda de força, alguma coisinha assim, isso pode ser o teu sono. Se você de repente tiver com isso, né, seria bom procurar um profissional ou me procurar para a gente dar uma olhadinha nisso daí, porque pode se tornar uma coisa mais séria se você não cuidar. Então, assim, essas dicas para o público final, elas são muito importantes, né? Muito importantes, e Uhum. eles gostam. E aí você pode ir colocando mais pessoas. Ah, teus pacientes, vocês querem entrar no grupo que eu dou dicas lá diárias sobre saúde? Ah, eu gosto disso aí, pum, põe lá dentro. Né? As tia véia lá no mercado, pá, põe lá dentro. E vai colocando assim, entendeu? Uhum. Entendi. Perfeito. Isso mesmo. Obrigada. Vai aumentando esse grupo, muito bem falado pelo Flávio. Em vez de Uhum. abandonar, ao contrário, coloque mais pessoas lá dentro. E esses conteúdos que eu falei de conteúdo que você pode produzir, e você pode produzir conteúdo em áudio. Olha só que simples. Grava um áudio, teve alguma ideia, viu um post que achou interessante do Flávio, pega aquela ideia e reproduz aquele conteúdo em áudio, mandando uma dica rápida lá. E aí, depois que você mandar o áudio, escreve em texto logo embaixo para dar um resumão do áudio, para que a pessoa tenha Uhum. curiosidade, desejo em clicar no play para ela ouvir aquele áudio. Então, um negócio simples, qualquer um pode Entendi. fazer. Você começou a gravar, você está sentindo que o áudio não está Uhum. tão legal, você deu uma gaguejada, apaga o áudio e grava de novo. Tá bom, isso aí. Obrigada. Imagina. Mais uma dúvida e a gente encerra. Pessoal, tem mais alguém? Eu tenho uma dúvida, Nicolas. Então vai. Você é feio assim ou você tá do avesso? Tô com fome. Tá com fome. Muito bem. Pode encerrar então, Flávio.
Pessoal, então obrigado aí pela participação de vocês novamente aí. Espero que tenha sido proveitoso para vocês o papo de hoje, né? Tragam lá dentro do nosso grupo as dúvidas de vocês, né? Os temas, de repente, para a gente abordar aqui, né, na próximo encontro daqui a 15 dias, porque é sempre importante, porque às vezes não é importante a gente falar o que a gente quer falar, o importante é a gente falar o que vocês precisam ouvir. Então, muitas vezes, para vocês, seria bom dar uma demanda para a gente, né? Olha, eu tenho dificuldade nesse ponto, eu tenho dificuldade nesse ponto, né? Se cada um, de repente, analisar no dia a dia de vocês o que vocês têm dificuldade e mandar lá no grupo, eu e o Nicolas vamos nos acertando aqui para estar passando uma informação ainda mais precisa para vocês, de mais relevância para vocês, tá? Porque às vezes é difícil, né? A gente não sabe o dia a dia de vocês, não sabe as dificuldades que vocês têm. Então, se vocês passarem para a gente, vai ficar até mais fácil esse nosso bate-papo aqui nos próximos encontros. Então, que vocês fiquem bem à vontade, né, de ir lá, coloca lá no grupo, olha, se vocês puderem falar um pouquinho disso daqui no próximo, me ajuda bastante. Eu estou com dificuldade nisso. Eu acho que vai ser um ponto legal, né, Nicolas, para a gente estar abordando na próxima. Sim. Então, tenham uma boa noite, pessoal, um bom descanso. Pensem nisso, depois passem para a gente, para que a gente possa atender vocês da melhor maneira possível, tá bom? Dentro das necessidades de cada um. Isso aí, pessoal. Boa noite a todos e a gente vai se falando. Tchau, tchau. Gente, tchau, tchau.